Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope podcast. Toda segunda-feira nós temos um convidado, né? Alguém aqui na mesa com a gente, conversando, testemunhando. Mas o de quarta-feira é o nosso podcast temático, ok? Então, estou muito feliz que você está aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Então, vê lá os de segunda-feira. Inclusive, meu convidado está aqui hoje comigo, já esteve no de segunda-feira, mas hoje nós temos um foco aqui, um tema para a gente trabalhar. E nós queremos falar sobre o grande avivamento do fim dos tempos. Sabia que antes de Jesus voltar, nós teremos o maior avivamento de todos os tempos. E eu queria falar, pensar sobre isso junto com vocês. Então, vamos embora! Meu amigo, Fábio Coelho, como é que você tá? Sempre é uma honra estar aqui. Talvez você esteja se perguntando, por que vocês gravam tanto com o Fábio Coelho? Porque ele mora em Bragança, entendeu? E aí, às vezes, eu tô no estúdio, ele entra aqui, senta, aí eu sou obrigado, tem que fazer. Mas tem a ver com a minha beleza também. Tem a ver com a sua beleza também, que atrai muitos seguidores. Verdade. Muito bom, muito bom. Obrigado por você estar aqui. E olha, eu queria, nesse podcast, falar de forma mais específica sobre avivamento, mas ainda mais específico, esse avivamento antes da volta de Jesus. Beleza. E eu acho que ele poderia te pedir para definir, Tá. né, para quem está aqui com a gente, o que é avivamento. Beleza. Então, primeira coisa para a gente falar é que avivamento, o conceito de avivamento é baseado na teologia histórica, né? E não em teologia bíblica. Tá, isso é Porque a importante. gente não tem passagens específicas que vão definir o que é avivamento. Mas é lógico, a maneira como nós olhamos as escrituras e a história da igreja, então nós podemos falar sobre avivamento. E eu escrevi aqui uma definição sobre o que é avivamento na minha perspectiva, que é o seguinte, que é um batismo coletivo do Espírito. Então, o avivamento ele é coletivo. Ok, boa, uma palavra importante. Um batismo coletivo do Espírito que afeta uma geografia específica. Ou seja, ele não vem apenas sobre uma pessoa, ele vem sobre um coletivo de pessoas e sobre uma geografia específica. Tá. É quando Deus repousa a sua presença manifesta em um lugar, revelando a sua santidade e o seu poder irresistível, gerando libertação dos incrédulos e despertamento da igreja para o cumprimento da grande comissão. Muito bom. Então, basicamente, é o Espírito caindo no lugar, despertando a igreja desse lugar, empoderando um povo para testemunho do Evangelho a partir desse lugar, e isso vai produzir salvação. E lembrando sempre que avivamento tem o que acontece antes, o que acontece durante e o que acontece depois. Porque na história, avivamento tem começo e tem fim. Tá. Então, lógico que o último avivamento, ele vai ter começo e vai terminar com a volta de Jesus. Ok. Então, avivamento, ele precede com arrependimento, oração, intercessão, unidade. Então, essas são características que precedem o derramamento. Então, durante o derramamento, poder, sinais, maravilhas, salvação. Então, são coisas que podem acontecer. Tem a ver muita confissão de pecado, né? Isso. Mas está ligado à salvação, santificação, né? É lógico que dependendo do derramamento na história, você vai ver mais ênfase em salvação, outros mais ênfase no poder, outros mais ênfase no envio. Olha, interessante. E tem o que acontece depois, que é a transformação de uma geografia. Sim. Que chega a afetar transformações sociais, né? Então, dá um exemplo, assim, para você pegar então essa definição em um exemplo histórico. Sim, por exemplo, no avivamento da Rua Azusa, nós estamos falando em 1906. Então, vamos lá. É um derramamento coletivo. Sim. Então, foi num grupo de pessoas. Em uma geografia. Sim. É a Rua Azusa. A Rua Azusa. Ok. O espírito cai e desperta um povo. Ok. Então, esse povo é despertado para evangelismo, então pessoas começam a se converter, mas tem uma característica social.
que a Azusa trouxe, que é, você imagina em 1906 nos Estados Unidos, negros e brancos estão cultuando juntos na mesma... Entendi. Entendeu? Você tem uma mudança social. Então, Afeta. até afeta. Então, você está afetando... você está afetando estruturas assim, sociais extremamente rígidas. Então, você vai ver, por exemplo... De centenas, né, de anos de problemas profundos, Sim, né, sim. sendo resolvidos com o derramar do Espírito. Por exemplo, teve também um derramamento na Colômbia que começa com a igreja se arrependendo, clamando por causa da violência dos cartéis de cocaína. Só. E aí o que aconteceu que teve até um caso, o cartel mandou matar um pastor, assassinar um pastor. E a igreja foi para os estádios, foi chorar, se arrepender, orar, cara. E teve um derramamento na Colômbia que logo em seguida o cartel quebrou. Cartel de Cali, entendeu? Então você vai ver, assim, coisas que acontecem, assim, depois, né? Então, esse é vamos dizer, A definição. as características. As características. Agora, a gente sempre ouve falar, né, e eu acho que a galera que está aqui nos ouvindo já ouviu alguém falando no púlpito, né? E isso sempre nos acende uma chama, né? Que antes do retorno de Jesus, nós vamos ver Sim. o maior avivamento da história. E aí, a gente pensa em Atos, a gente pensa em Azusa, a gente pensa no País de Gales, a gente pensa nos Morávios, a gente pensa no John Wesley e no Whitefield, a gente pensa nos despertamentos dos Estados Unidos e tal. A gente fala, cara, mas o maior de todos, né? Tá colocando tudo isso, mas vai ter o maior de todos. O que vai vir aí? Por que falam isso? Tá. Com base no que se fala isso? Vale lembrar que, de fato, essa é uma fala muito comum. Sim. O maior avivamento ainda está por vir e tal. Só que essa fala não é baseada em pensamento positivo. Ok, nós não estamos falando para ver se acontece. A gente não está torcendo. Entendi. Então, o avivamento é uma promessa. Ah, E tem uma profecia muito clara na Bíblia que fala sobre isso, que é Joel 2,28. E eu queria ler aqui com você. Por favor. Então, vamos lá. Joel 2,28 vai dizer o seguinte: e depois dessas coisas derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Aqui já começa a ficar tenso. Porque ele está falando, é uma profecia que está sendo direcionada para os judeus. E ele está dizendo que é o seguinte: o espírito não vai só cair sobre os judeus, não. Ele vai cair sobre todos os povos. Uau. Outras versões dizem toda a carne. Então, os seus filhos e filhas profetizarão. Porque, olha o contexto. Quem que o Espírito vinha sobre 3 classes de pessoas aqui? Profetas, sacerdotes e reis. É o que tinha. E, basicamente, a atividade profética era dentro do povo de Israel. Então, a profecia está dizendo que vai ter um derramamento sobre todos os povos. Ok. As crianças profetizarão. Os anciãos terão sonhos. E os jovens terão visões. E aí ele está falando de um avivamento, de um derramamento profético, de um avivamento familiar. Ok. Que não vai ser mais na classe sacerdotal. Vai ser no templo e no palácio. Não vai ser mais no profeta, nas casas proféticas, nas escolas proféticas. Vai cair sobre as famílias. Meu Deus. Então você imagina um judeu ouvindo isso. Como é que é? Meu filho, como é que é? Vai ter uma criança, vai profetizar? Como é que... Que parada que você está falando? E interessante que ele está falando sobre 3 expressões proféticas, né? Profecia, sonhos e visões. Basicamente ele está falando a mesma coisa. Anciãos, jovens e crianças profetizarão. Ouvirão a voz de Deus. Isso, ouvirão a voz de Deus e vão proclamar. Aí ele continua. Até sobre os escravos e as escravas derramarei meu espírito. Aí agora ele pegou pesado. Porque haviam classes de pessoas. E agora ele está dizendo que o espírito vai cair sobre todos os povos, todas as etnias, todas as idades, todas as famílias e todas as classes sociais. Uau. Então não é mais sobre o religioso, não é mais sobre o cara que fez a escola rabínica. É sobre todos, até sobre o escravo. E aí ele diz o seguinte, que essa profecia... Então o que ele está dizendo? Que o Espírito vai ser derramado sobre todos os povos e vai levantar um povo profético de todas as idades, classes sociais, todos os sexos, porque ele está falando de, inclusive, vale lembrar, servos e servas, filhos e filhas. Uau. Que aqui também, né? Já era um problema. Já era um problema. Então,
ele está dizendo que vai levantar um corpo de todas as nações que vai carregar a palavra profética. E aí, nós estamos no versículo 30. Então, esse seria o porquê que se fala do maior Sim. avivamento da história, porque será algo global. Sim, mas aí tem uma expressão aqui que eu quero focar, que está mais à frente. Por que é o maior? Porque é o seguinte, aí no 30, diz que por causa do testemunho profético, vão haver sinais e maravilhas. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa é a expressão que a gente precisa se apegar. Tá. Essa profecia, ela está falando sobre um tempo específico. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Dia do Senhor é uma expressão que é usada em toda a Bíblia para falar sobre o estabelecimento do reino messiânico sobre a terra. Tá. Então, por exemplo, você vai ver Isaías, Ezequiel, Amós, você vai ver Paulo, Pedro, falando no Novo Testamento, falando sobre o dia do Senhor. E ele está falando aqui o seguinte, que tudo isso vai acontecer antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, por que o maior avivamento da história vai acontecer no tempo do fim? Porque Joel 2:28 vai se cumprir plenamente nos dias que precedem a segunda vinda de Jesus. Ok. Porque o dia do Senhor se cumpre quando o Messias de Israel, o Messias judeu, filho de Davi, vai sentar no trono de Jerusalém e governar as nações. E a última característica aqui que eu quero ler com você é no versículo 32, que diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vamos recapitular tudo. Antes do grande e terrível dia do Senhor, o Espírito vai ser derramado sobre todas as etnias, Ok. que está ligado lá em Mateus 24, que o evangelho vai ser pregado em todas as etnias, então virá o fim. Então o fim de Mateus 24 é igual ao dia do Senhor de Joel 2. Sim. Esse espírito profético, vai cair sobre famílias, vai cair sobre todas as idades, todas as classes sociais, vai erguer um testemunho do Evangelho de Deus a todos os lugares. Vou tossir. Caraca, tô um tempão aqui querendo tossir. Segurar. Com vontade. Nós sabemos que nós estamos fazendo um podcast com o velho. E eu tô aqui assim, ó. Velho nada. Você tá de boina, pô. Coisa de boina tosse mesmo. Eu nem vou falar porque eu tô de boina. Vai. Eu nem sei o que eu tava falando. O que eu tava falando mesmo? Você tava recapitulando, né? Tá, recapitulando. O Espírito vai ser derramado sobre todas as nações, vai erguer um povo profético de todas as idades, todas as etnias, todas as classes sociais, vai erguer o testemunho do Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus vai ser confirmado por Deus com sinais e maravilhas. E isso vai dar aonde o nome do Senhor for invocado, ali haverá salvação. Então, vai haver uma grande explosão de salvação antes do grande e terrível dia do Senhor, antes de Jesus voltar. Fez sentido? Sim. Agora, por que alguns vão dizer assim, não, mas isso aí já foi cumprido em Atos 2, Sim. né? Quando os discípulos estavam reunidos, vem um derramar o Espírito sobre eles. Eles começam todos em várias línguas, então ali já, vamos dizer assim, está alcançando várias nações. Sim. Ali, eles começam a profetizar, a falar os arautos de Deus ali através, né, de cada um em uma língua e tal. Então, não, Joel 2 já se cumpriu. Sim. Em Atos, capítulo número 2. Por que não? Tá, vamos lá. Aí que começa a brigaiada agora no comentário aqui embaixo. Tá, vamos embora. Aqui ele vai começar a brigar aqui. E o saco é o melhor? Que às vezes o vídeo, 6 meses depois, 8 meses depois... Tem alguém lá, né? Tem alguém brigando, o pessoal tá brigando lá ainda. É muito bom. Então vocês comecem a lutar aí nos comentários. Dentro do que a gente chama de visão profética, que é a visão do desenvolvimento da redenção, tem pelo menos 3 tempos que a gente vê na Bíblia. Existe uma cronologia profética, inventei isso agora, cronologia profética, tá bom. Na Bíblia. E eu vou ler Hebreus 1, versículo 1, que diz o seguinte: havendo Deus outrora
antigamente, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. No primeiro tempo. Antigamente. Tá. Outrora. Então, outrora, aqui, está falando do primeiro pacto, onde Deus falava por meio dos profetas. Sim. Aí ele diz o seguinte, versículo 2, Hebreus 1. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, primeiro tempo, outrora, primeiro pacto. Segundo tempo, últimos dias. Quando que os últimos dias começam a contar? Quando Jesus encarnou. Tá. Então, Nós estamos nos últimos dias. então, os últimos dias nós já estamos desde Atos. Muito bom. Então, os últimos dias, porque às vezes a pessoa fala, os últimos dias não estão falando da volta de Jesus. Os últimos dias estão falando da nova aliança. Ok. Porque quando o cara escreveu Hebreus, ele está dizendo, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, os últimos dias começaram lá, né, em Atos. Então, primeiro tempo, você está anotando aí. Outrora, primeiro tempo. Segundo tempo, últimos dias. Só que tem um terceiro tempo, que é o dia do Senhor. Então, o que é o dia do Senhor? Olha o que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Então, o que ele está dizendo? Não deixe se enganar. Não se engane, porque o dia do Senhor ainda não chegou. Então, ele está fazendo uma alusão do dia do Senhor com a volta de Jesus Cristo. Então, vamos recapitular tudo. Outrora, primeiro pacto. Últimos dias, nova aliança. E último tempo, dia do Senhor. Os eventos que envolvem a volta de Jesus para que ele se assente no trono de Davi e governe as nações. Dito isso, por que isso não se cumpriu plenamente em Atos 2? Vamos ler a passagem? Quando o Espírito cai, o que acontece? Né? O Espírito cai em Atos 2, eles são cheios do Espírito, eles começam a profetizar as maravilhas de Deus em outras línguas, e não são línguas dos anjos espirituais, não, são línguas conhecidas, idiomas, né? Idiomas conhecidos da época. E todo mundo começa a ficar doido, o que está acontecendo? Nós estamos entendendo aí, vocês estão falando. E Pedro vai explicar, em Atos 2, o que está acontecendo. Então, no versículo 17, Pedro se levanta. Ele vai falar assim, presta atenção agora em mim, que eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Sim. Lá no Joel 2, o que ele diz? Joel 2, 28. E acontecerá depois dessas coisas que derramarei o meu espírito. Olha o que ele diz aqui em Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias. Opa, ele já mudou o negócio aqui. Pedro pegou a profecia de Joel. Ele fez Falei, opa. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o Espírito sobre toda a carne. Aí ele começa a ler a profecia. Então, o que ele está dizendo? Que Joel 2 começou a se cumprir nos últimos dias. Só que ele continua lendo até o 20. E olha o que ele diz no 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que Pedro está falando aqui? Ele está dizendo que isso que está acontecendo foi o que Joel disse. E isso começou a acontecer nos últimos dias. Agora, mas ele está dizendo, ele reafirma o que Joel disse, que tudo isso vai se cumprir plenamente no dia do Senhor. Porque, vamos ser sinceros, nem tudo que está escrito aqui aconteceu em Atos 2. Entendi. Porque o que aconteceu? O Espírito foi derramado, Sim. beleza? Eles profetizaram. Mas teve aqui sinais no céu? Teve esses cumprimentos aqui? Não. Sim. Então, o que acontece é que em Atos 2, o Espírito começa a ser derramado. E o que vai acontecer antes que venha o grande e terrível dia do Senhor? Nós vamos ver o livro de Atos acontecendo em escala global, numa intensidade nunca vista antes. Entendi. Então, o que acontece no livro de Atos?
Espírito cai, empodera o povo para a pregação do Evangelho. O Evangelho é confirmado com sinais poderosos, salvação em massa e avanço do povo de Deus. Mas o livro de Atos acaba e não se cumpre plenamente. Joel 2, 28. O Espírito começou a ser derramado e nunca mais parou. Muito bom. Faz sentido? Faz muito sentido. E até, então, esse é o motivo de você ter escrito esse novo livro, Sim, né? sim, sim. E muito legal poder mostrar para vocês aqui. Você que está nos ouvindo, talvez não, com certeza não está vendo, né? Você que está só ouvindo. Mas depois você dá uma olhada, que é Derramarei o meu Espírito, edificando comunidades proféticas para o tempo do fim. Né? Derramarei o meu Espírito, que é uma referência Sim, a Joel 2, né? Então, que antes do retorno de Jesus, eu derramarei o meu Espírito. Mas aí você vai falar sobre como é que a gente, como nos tornamos e como edificamos, né, comunidades proféticas. Sim. Por que você não falou sobre como ser uma pessoa profética e sim edificar comunidades proféticas? Sim. Tem dois motivos. Número um, porque há alguns meses atrás eu estava numa conferência de pastores em Curitiba e eu senti muito forte o Senhor falando comigo que a prioridade de Deus para esses dias não é levantar profetas, mas levantar uma igreja profética, Muito levantar comunidades proféticas, levantar um coletivo profético que vai, de fato, testemunhar o evangelho de Deus e preparar esse mundo para a vinda do dia do Senhor. Eu creio que o tempo das superestrelas acabou, o tempo dos títulos, das posições religiosas acabou, e Deus está levantando, de fato, um Elias coletivo. Então, O João Batista eu ia falar coletivo. isso agora, né? Que a gente, você que não sabe o processo, né? A gente junta aqui, geralmente no Natal, e a gente fica conversando qual vai ser o tema do livro, né? Sempre Sempre Natal. E a gente fica sentado lá na mesa, comendo panetone e falando qual que vai ser o tema. E a gente ficou fazendo um brainstorm lá. Né? E tal, vou fazer esse. E um deles, né, que faria muito sentido, né? Mas a gente achou que deixaria confuso para as pessoas, era o Elias coletivo, né? Ou um João Batista coletivo, né? Por que um Elias coletivo, um João Batista coletivo? Porque, engraçado, é interessante que tem duas profecias meio que irmãs sobre o fim dos tempos. Uma é Joel 2,28, que fala, antes do grande e terrível dia do Senhor, derramarei meu espírito. E a outra é Malaquias 4, que diz que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor para restaurar o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. Aí é interessante que, quando você lê assim, aí de novo tem aquela confusão. Pô, Malaquias 4 está dizendo que Elias tinha que vir antes do dia do Senhor vir. Aí o anjo Gabriel aparece para Zacarias e anuncia que João Batista ia nascer. Aí ele fala assim, o teu filho João Batista, o João, né? Ele não fala João Batista, né? O sobrenome de João não era Batista, tá? Você que não sabe disso. Era o batizador. Seu nome vai ser João e ele vai se levantar no espírito e no poder de Elias e vai habilitar um povo preparado para o Senhor. Quem ouvisse isso assim, vai pensar o quê? Acabou. Malaquias Acabou. 4 Malaquias 4 se cumpriu, João vai levantar, vai preparar o caminho do Senhor, o Messias vai vir, vai sentar no trono de Davi e acabou. Então tá todo mundo louco, porque, o Elias que tinha que vir, veio. Não que, gente, não é que João Batista é a reencarnação de Elias. Tá? Tem gente que acredita nisso. Mas a profecia diz que o que Gabriel está dizendo é que o mesmo espírito profético que estava sobre Elias também está sobre João. E aí, tá todo mundo louco, porque não, o Elias que tinha que vir antes do grande e terrível dia do Senhor, é João. Apareceu o Messias. O dia do Senhor chegou. E tá todo mundo doido, só que aí João morre e Jesus está dizendo que não, ele vai morrer também. Eu vou pro meu pai e vocês vão ficar aí com o espírito. Aí todo mundo, peraí, calma. Peraí, mano. Aí sabe qual que é o texto mais forte? É quando eles estão no mundo da transfiguração e eles descem. Porque quem que eles encontram lá em cima? Elias e Moisés. Aí eles fazem uma pergunta para Jesus assim, mestre, como é que é esse negócio aí porque a profecia diz que Elias tinha que vir primeiro do reino. Aí Jesus fala assim, então, mas Elias veio. E fizeram o que quiseram com ele. Mas Elias virá. Meu Deus. E restaurará todas as coisas. Aí tipo assim, os discípulos, Jesus, me ajuda aí. Então, piorou a pergunta, né? Porque o que ele está dizendo é, Elias já veio, João, ele está falando de João, mas Elias virá. E o que acontece é o seguinte, assim como Deus usou João Batista na primeira vinda
no espírito profético, para preparar o caminho do Senhor na primeira vinda, Deus vai levantar um Companhia. novo Elias, Coletiva, né? um João Batista coletivo de todas as nações, de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os Porque sexos, faz todo que sentido, vai né? preparar o caminho do Senhor. Porque nós estamos falando sobre uma igreja, um derramar do Espírito em uma igreja em escala global. Então, como é que é um cara? Nós estamos falando em todas as etnias, é um cara que fala todas as línguas. Nós estamos falando de todas as classes sociais, quem é que entra em todas as classes. Então, faz todo sentido que seja realmente uma comunidade, ou Isso. comunidades, né, Sim. proféticas que vão nesse espírito de Elias preparar um povo que vai receber o Senhor, né? Sim, sim. Vai preparar um povo que vai ter a mentalidade, as práticas, Sim. o estilo de vida para receber o Senhor. Um povo que vai ser cheio do Espírito, cheio do Evangelho, testemunha de Jesus, e um povo que vai ser reconhecido como amigos e amigas de Jesus. E para colocar uma pimenta, Bota antes da gente encerrar. Só uma pimentinha. Em Apocalipse 11, vai falar sobre o cenário do fim. E ele fala sobre duas testemunhas. Ele fala sobre duas testemunhas em Jerusalém, que vai profetizar antes de Jesus voltar. Então, assim, eu acredito, de verdade, inclusive, a gente está falando muito de Israel nesses dias, né? Eu acredito que, assim como o Espírito caiu em Jerusalém no início, e de Jerusalém fluiu para todos os povos. todos os povos, eu acredito que a gente está fazendo o caminho inverso. Sim. Então, o Espírito começou a ser derramado em Jerusalém, ele espalhou pelas nações. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai bater nos confins da terra e vai voltar. Sim. Então, como é que termina o negócio? Começa com o Espírito sendo derramado em Jerusalém Muito bom. e termina com as duas testemunhas. Então, para mim, a minha maneira de ler vão haver, literalmente, dois profetas judeus em Jerusalém, junto com 144 mil em Jerusalém, que vão ser uma companhia profética de judeus que vai estar conectado com a igreja global, e essa companhia vai preparar o mundo para o dia terrível do Senhor. Cara, eu estava lendo o livro eu vou até dar um spoiler aqui, do Samuel Whitefield. Nossa, bom demais. E o livro chama Discipulado Começa com Contemplação. E eu vou dar um spoiler aqui que a gente acabou de assinar com ele para trazer para o Brasil, né? Só tem em inglês, né? Discipleship Start with Beholding. E tem um momento que ele fala o seguinte: que Davi, quando ele assume o trono, qual é a primeira coisa que ele quer? Trazer a presença. Né? Então ele vai atrás da arca para trazer de volta a presença para Israel, para Jerusalém, né? E aí ele vai. Quando ele está trazendo, ele não trata a presença como deveria ser tratada. Ele não obedece os mandamentos. Ele tenta fazer do jeito dele, ele tenta com estrutura e tal. E aí Uzá morre, que rela na arca e tal. E ele fica assustado, com medo, bravo. E ele deixa a presença na casa de Obed-Edom. E aí o Samuel Whitefield fala de um gentil. Entendeu? Né? Ali os estudiosos dizem que era um filisteu, pela localidade onde é a casa dele. E aí ele deixa a presença lá, que começa a acontecer a presença na casa desse gentil. Prosperar. Ele começa a prosperar. A presença começa a prosperar e assim, a Bíblia não descreve o que aconteceu, mas era visível que a presença na casa de um gentil estava fazendo esse gentil prosperar. E aí ele diz o seguinte: e gera ciúmes em Davi. Entendeu? Quando ele vê gentil prosperando com a presença. E aí ele vem então. Fala, não, peraí, eu preciso de volta essa presença, né? E ele vem trazer, e ele traz a presença de volta para Jerusalém e coloca Obed-Edom em gentil para servir junto na tenda de Davi, no tabernáculo de Davi, né? E com adoração ao redor da presença de Deus. Então, exatamente o que você está dizendo, né? Esse caminho de volta, né? De repente, Israel vendo uma igreja, um povo florescendo, prosperando, mas de uma forma mais ampla do que qualquer dinheiro, entendeu? E, de repente, um Israel com ciúme daqueles que estão invocando o Deus deles, né? E prosperando. E eles vão falar, não, eu quero essa presença. Assim como lá, as profecias mais agressivas de Paulo, né? Romanos 11, né? E eles vão olhar
para o Espírito do Deus deles se movendo nas nações e eles vão ter ciúmes. E quando chegar, né, a plenitude dos gentios, ou seja, esse evangelho, esse corpo profético alcançando todas as etnias da terra, então todo Israel será salvo. Acho que dá pra acabar com isso, né? Terminar aí, né? Gente, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu acho que é um livro pra hoje, hein? Eu acho que é um livro pra gente. Derramarei o meu espírito, edificando de comunidades proféticas do tempo de fim. É uma parceria de Jesus Cop, Voz e Trovão. Fábio Coelho, o seu quarto livro aí e numa sequência muito legal. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Vou deixar o link aqui na descrição. E a gente está fazendo um negócio nesse lançamento, que é um frete fixo para o Brasil inteiro. Então não importa onde você mora, no Brasil, ok? Nós vamos enviar, é bom colocar, a gente vai enviar para você com o mesmo frete que fosse São Paulo, fosse alguém do nosso lado aqui, para poder abençoar todos os estados, todas as cidades. Galera do Norte e Nordeste, aproveita aí. Aproveita que é no lançamento, tá? Então vai para vocês com frete fixo aí para o Brasil inteiro e estamos muito empolgados em poder edificar comunidades proféticas para o tempo do fim. Vai ser uma grande ferramenta para a sua vida e também para servir outros aí. Então pede o seu que a gente envia para você aí. Beleza? É nóis. Obrigado, meu amigo. Sempre juntos, edificando. E eu espero que você tenha sido abençoado. E eu quero que você deixe um comentário aqui, o que é que mais queimou no seu coração durante esse podcast. E também pega esse link, manda para todo mundo, vamos espalhar essa verdade em toda parte. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.